Oi, gente, sejam bem-vindos, seja todo mundo bem-vindo, muito bem-vindo. Que alegria, mais uma live. Nós estamos aqui agora começando essa série de lives. Nossa igreja é rica de trazer iniciativas, de trazer pessoas, de trazer movimentos pastorais, missões, de trazer atividades que falam dessa igreja que pensa em todo mundo, que promove todo mundo, que promove dignidade, santidade. E nós estamos começando essa live, então sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Meire, querida Meire da Tudo em Maria, seja bem-vinda. FFN Nascimento, a Andressa lá de Sarapuí, seja bem-vinda, que bom vocês estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Um trabalho magnífico, uma missão, um movimento magnífico. Se alguém é rica, fica ligadinho aqui nessa live que vocês vão ver que trabalho encantador. Maurício, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Graças ao bom Deus, tudo ótimo, muito bem. E você? Tudo bem, graças a Deus também. Então tá bom. Eu queria Só pedir para ajustando. você se apresentar a todo mundo, falar o seu nome, a cidade onde você está falando, e daqui a pouco a gente vai falar da missão e do trabalho que você faz. Legal. Eu sou aqui de São Paulo, da capital. Meu nome é Maurício Marcos Abambres. Eu trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, trabalho com assessoria jurídica Sim. e sou coordenador nacional aqui do COURAGE, que é um apostolado da Igreja Católica que vocês já devem ter visto no anúncio para essa live hoje. Sim. E é muito bacana. Maurício, então você está à frente desse trabalho que a gente acabou de falar, né? O Courage. E fala que nasceu essa iniciativa, de onde veio esse discernimento, de onde veio essa origem. Antes de a gente poder apresentar aqui vocês, né? Você e o trabalho que você faz, e a quem você representa hoje, para depois a gente dar também as boas-vindas a todos aqui. Beleza, você quer que eu explique mais ou menos como começou? Eu queria saber como começou, como veio essa iniciativa, esse discernimento desse Certo. trabalho. Aonde Aham. começou, um pouco da história. E lá para a década de 70, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, já tinha ocorrido a revolução sexual lá para a década de 60, né, também, e também a revolta que teve, a famosa revolta de Stonewall, que os homossexuais se revoltaram contra a polícia, que oprimiam lá em Nova York, num bar, levavam surra e tal. E dali, em junho, teve uma revolta do povo, né? E os homossexuais começaram a se mostrar mais na sociedade, a reivindicar direitos e tal, porque havia uma opressão muito grande em relação a isso. Na década de 70, na igreja, foram fundados 2 ministérios, lá nos Estados Unidos também, mas ministérios heterodoxos, o Dignity, Dignidade, e o New Ways Ministry, que é o Ministério Novos Caminhos. Esses dois ministérios, o que eles faziam, né? Eles diziam que a homossexualidade era algo natural e que a igreja deveria mudar a própria doutrina, aceitando os atos homossexuais, né? Não aceitar só a pessoa que sente a atração, mas que a igreja deveria aceitar o casamento homossexual entre pessoas do mesmo sexo, né, e mudar tudo. Aí o que aconteceu? Nos anos 80, teve um cardeal em Nova York, cardeal Terence Cook, que estava preocupado com o cuidado pastoral, porque ele via que tinha esses ministérios, mas não tinha um ministério que fosse ortodoxo, realmente seguisse a doutrina católica. Então, e vários fiéis pediam para ele, porque estavam perdidos, não queriam seguir aqueles ministérios. Então, ele pediu para um padre que ele conhecia, o padre John Harvey, né? Aliás, ele pediu para um outro padre que era franciscano da Renovação, o padre Benedict Groeschel. Esse padre, ele já tinha um certo trabalho, tinha escrito um livro sobre castidade, no qual ele mencionava a questão da homossexualidade. E ele conhecia um outro padre que tinha um trabalho pastoral diretamente com algumas pessoas, né, de mostrar para elas que era possível viver a castidade, levar uma vida de santidade. E aí o que aconteceu? Eles se reuniram todos e combinaram, não, vamos começar a fazer um grupo, ter uma primeira reunião.
E foi assim que o Courage se iniciou. Eles começaram a mandar cartas naquela época, né, anúncio de jornal, porque não tinha internet, né, Sim. anos 80. Começaram a mandar vários, por esses meios, assim, os convites, e aí as pessoas começaram a escrever. E do dia 26 de setembro de 80, ou seja, há 40 anos, mais ou menos, se realizou a primeira reunião do Courage, né, com pessoas, acho que só tinha rapazes na primeira reunião. E aí, depois de um tempo, eles estabeleceram metas e tudo, né? Mas a origem mesmo foi essa, foi assim que começou. Que Foi bacana, que tudo em... bacana. Então, hoje, nós estamos aqui, nós estamos iniciando a primeira série, Maurício, de lives, né? Do qual Uhum. eu quero chamar de A Nossa Igreja é Top, que são trabalhos maravilhosos, iniciativas, missões maravilhosas que a nossa igreja tem em torno do mundo, que acolhe a todas as pessoas. A igreja não esquece de Sim. ninguém, ninguém, ninguém. E essa primeira, para mim, é muito especial, porque você sabe há quanto tempo a gente está tentando Aham. marcar isso. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu estou com o Maurício Marcos Abambres. É isso, Maurício? Isso. Boa. Que é coordenador hoje do Courage Brasil e esse movimento que trabalha com pessoas que têm atração, né, que sentem atração pelo mesmo sexo. Então, que bacana esse trabalho, mas não somente isso, mas pessoas que têm essa atração, mas que querem viver a sua caminhada, a sua vida de fé e que querem buscar a sua santidade e que é isso que nós precisamos oferecer, né? É isso que a igreja quer oferecer. Então, cara, você sabe que eu sou seu fã, você sabe que eu gosto muito do seu trabalho, você sabe que a gente sempre troca mensagens aqui de iniciativas maravilhosas e tudo que você me manda, Sim. eu adoro, eu gosto muito. Então, seja muito bem-vindo, Maurício. É uma alegria, é uma honra para mim, tá bom? Muito obrigado mesmo. E eu também queria acolher todo mundo que está aqui e muitas pessoas que estão entrando aqui, tanto as pessoas que são os meus seguidores, como os seguidores do Courage. Ó, o Tiaguinho Marcon está aqui. Tiaguinho, querido, seja bem-vindo, meu irmão. Que alegria você aqui. Muita gente que já está aqui. Eu queria também me apresentar, né? Eu sou o Cleiton, sou missionário da Igreja Católica, sou natural do município de Pilar do Sul, no qual eu tenho uma missão aqui também. Deus me chamou para a vida pública, nesse meio político. Eu sou vereador municipal aqui na minha cidade. Sou ministro da palavra, pregador, prego em muitas cidades do Brasil, e em muitos lugares aí, em muitos países que já viajei pregando a palavra de Deus. E também, além disso, sou comunicador, sou comunicólogo formado em relações públicas e a gente tem um trabalho aqui nas redes sociais que a gente traz inúmeras realidades e iniciativas de trabalhos bons voltados à igreja e que estão espalhados pelo mundo. E essa nossa primeira live, a nossa igreja é top. Porém, senhor, você contou já como que nasceu esse trabalho nos Estados Unidos, toda essa iniciativa que veio com uma demanda que existia, né, vamos dizer assim, Exato. com pedidos que foram havendo e ali foi um discernimento no coração do Da própria cardeal igreja. da própria igreja para nascer esse trabalho. Hoje o Courage está espalhado por quantos lugares? A gente só não está presente na África e na Ásia, mas nos Estados Unidos tem 150 grupos que se reúnem presencialmente. Tem pela América Central também, está espalhado por toda a América Central. Aqui na América do Sul, a gente tem aqui no Brasil e no Equador, oficial. Estamos começando, né, por conta do coronavírus, eu ia ajudar até a começar na Colômbia, no Chile, Peru, só que por conta de tudo isso agora, teve que esperar um pouquinho ainda, né? Na Europa, está na Itália, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, tanto na Escócia como na Inglaterra, na França, em Portugal se vai começar também, tem na Espanha, acho que eu falei Itália, né? Itália, na Oceania a gente tem nas Filipinas, Nova Zelândia e na Austrália. Que legal. Nesses lugares. E o Cardeal Sarra tá louco para começar o Courage também lá na África. Ele é muito Que amigo do bacana. apostolado. Que bacana. É isso que eu ia te perguntar. Como que hoje é denominado esse trabalho? É uma missão? É uma comunidade? É um movimento? É uma pastoral? Como é Então, assim, denominado o Courage hoje?
canonicamente, né, pegando aquela coisa toda, né, de código de direito canônico, Sim. ele é uma associação clerical pública de fiéis, né? Uhum. Por que isso, né? Uma associação de pessoas clerical. O CORS tem por princípio manter a confidencialidade das pessoas. Então, para ser uma associação pública de fiéis, que foi o que foi direcionaram o CORD, ele tem pessoas que tenham que virar público, que possam ser eleitas, né? Como a maioria perde privacidade e tal, não vira público, as pessoas não começarem a comentar. A gente tem muita gente aqui que são membros do CORD que são casados, tem sacerdotes que têm atração pelo mesmo sexo também que fazem parte. Então, essas pessoas gostam de ficar com a sua privacidade mantida, né? Então, ficou pública e clerical por conta disso. Então, quem nos dirige são bispos e sacerdotes, né, que são lá nos Estados Unidos, o Conselho Central fica lá, e tem um corpo de bispos que dirige, são mais ou menos 8 bispos, se não me engano. Sempre o diretor-geral é o cardeal de Nova York, como começou com o cardeal Terence Cook lá em 1980, continuou essa tradição, né? Então, é uma associação clerical pública de fiéis, né? Esse é o status canônico. Mais uma vez, vulgarmente clerical pública de fiéis. Legal. Desde 2016 tem esse status, né? Porque antes era só apostolado, estava sendo visto qual seria o estatuto, né? Então se decidiu por esse. Associação Clerical Pública de Fiéis. Vulgarmente apostolado, né? CORD Apostolate. Apostolado CORD. Sim. Que legal. E hoje, como que vocês trabalham aqui no Brasil? Quantas iniciativas aqui, agora voltado para o Brasil? Iniciativas em quantos estados vocês estão? Quantos trabalhos vocês têm? Em que cidades tanto? Então, a gente começou aqui em São Paulo, né, que a gente tem uma célula presencial, e a gente tem mais 2 aqui em São Paulo também, uma em Franca e outra em Ribeirão Preto, que são as mais novas, aliás. No Rio de Janeiro foi a segunda, na capital de lá, e tem uma outra em Petrópolis, também, que também é uma das células novas. E depois nós fomos para Brasília. Brasília, Dom Sérgio, que era o presidente da CNBB, né, agora Dom Valmor, ele aprovou, ele é muito amigo do apostolado, e a gente espera que ele comece lá em Salvador, agora quando ele for para lá também. Então foi para Brasília, de Brasília a gente conseguiu ir para Belo Horizonte também. A gente tem 8 células, né, no Brasil inteiro. Esses são os núcleos físicos que nós temos, né? Que as pessoas se reúnem, as reuniões dividem em oração, formação e partilha, mas a gente tem um trabalho virtual grande também. A gente tem vários grupos do WhatsApp, né? Sim, tem vários grupos, tem grupos de cada célula no WhatsApp, tem um grupo nacional que está crescendo muito. A gente tem um grupo também só de mulheres, um é só de homens, outro só de mulheres, né? A gente está fazendo trabalho com sacerdotes também, né? Para ajudá-los, aqueles que têm a MS, a viver o seu sacerdócio, a castidade no seu sacerdócio. E nós temos reuniões virtuais também, né? Todo domingo a gente tem uma reunião nacional, que antes mesmo, agora dessa época que só tem live, reunião virtual, por conta aí da quarentena, né? A gente tem reuniões virtuais todo domingo que a gente congrega o pessoal do Brasil inteiro. Então nós temos, às vezes pode ter umas 50, 60 pessoas ali. Depois a gente divide em salas, porque é muita gente para partilha, né? Então a gente divide, coloca lá um dirigente, um mediador para poder ajudar. Mas a gente está muito assim ativo com esse trabalho virtual também, aproveitando mesmo das mídias, né? E agora a gente está começando também a fazer vídeos, né? Para ajudar, para direcionar. E eu acompanhei a live que você fez essa semana. Muito legal mesmo. Com o Padre Cristiano, né? Sim. O nosso capelão de Brasília. Foi muito bom, muito frutuoso também. Assim, muitas pessoas escreveram. E você me perguntou, eu não sei, você sabe que também tem uma parte do nosso apostolado que é direcionada para os pais de pessoas,
para os parentes, familiares e amigos de pessoas com atração pelo mesmo sexo, né? Perfeito. Não sei se você ia perguntar, estou me adiantando. Não, olha, nem tá na minha pauta, mas como o Espírito é maravilhoso e é bondoso e nos ajuda, porque assim, justamente as minhas tentativas de te trazer aqui para o nosso grupo, né, na nossa cidade, é porque o nosso grupo é um grupo para famílias e a gente tem muita procura, né? Então a gente queria trazer esse assunto, primeiro porque a gente quer ajudar a igreja a acolhê-los, né, melhor. Segundo, porque a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Essas barreiras. Acho que houve por um tempo uma falta de transparência, de acolhimento, de caridade em relação a esse assunto. E segundo, que as nossas gerações acabaram aqui mostrando um lado negativo disso tudo, né? Como se os filhos que sentissem a atração pelo mesmo sexo fosse alguém excluído, né? E pelo contrário, né? Não somos diferentes de ninguém e nem os que sentem isso é diferente de ninguém. Então, perfeito. Eu queria saber, então, vocês têm um trabalho com as famílias? Temos, chama Encourage, né? De encorajar. Que legal. Isso aí começou lá para a década de 90, né? Os pais. Encourage com I. I-N, Encourage. E-N. Encourage. Começou lá para a década de 90, eram vários pais que se reuniam em diversos lugares, no Canadá e nos Estados Unidos, e uma hora eles souberam que existia o Courage e pediram para o padre Harvey para ajudá-los a formalizar, ter um trabalho para eles também, porque é um drama para a família, principalmente para a família católica, quando vê o filho se desvirtuar no comportamento dele, né? A gente sabe de muitos casos, a gente vê direto, né? O filho acaba descobrindo que tem atração pelo mesmo sexo, tem aquele medo todo de revelar para a família, sofrer preconceito, e aí não encontra uma verdadeira acolhida dentro da igreja, né? Muitas vezes se fala para ele ou que ele vai para o inferno, que ele tem que casar com uma mulher que isso vai passar, ou que ele só tem duas vocações para escolher na vida, que é ou vida consagrada, sacerdotal ou religiosa, ou então o matrimônio. Não se vê na possibilidade das duas, às vezes mergulha em uma das duas e dá uma furada desgraçada, né? E aí o que acontece? A pessoa não tem acolhimento, vai procurar onde? No mundo gay, né? Porque dentro da igreja onde ela nasceu, ela não se oferece uma compreensão do que é exatamente, né? E muitas vezes se vem também como imposição assim, não, você tem que virar por homem, né? Você virar macho, né? De qualquer jeito, né? Não fala que aquilo pode ser uma cruz que a pessoa de repente tem que carregar para a vida inteira e que ela vai precisar de um apoio para isso, né? Então o Encourage ajuda muito nisso, os pais a compreenderem, a serem um exemplo de cristãos para as pessoas queridas, né? Os pais, os parentes, familiares, os amigos, serem um exemplo de católico para aquela pessoa com atração pelo mesmo sexo, acolhê-la realmente, amando-a, na verdade, né? Nunca abrindo mão dos princípios católicos, só que, falando, eu te entendo, eu quero te entender, né? Eu não aceito se você tiver um comportamento homossexual, porque a própria igreja e pela lei natural isso não pode ser feito. No entanto, eu não vou te botar para fora de casa, eu não vou te chamar de monstro, eu não vou te chamar de doente, né? Eu não vou te impor um psicólogo, não. Eu quero te acolher nesse sentido. Se você me chamar para o seu casamento com o seu namorado, eu não vou. Para a mulher com a namorada, também eu não vou. Mas você continua sendo meu filho, você continua sendo meu sobrinho, meu irmão, e eu te amo. A hora que você precisar de mim, eu estou aqui, vou estar sempre junto com você. É isso que o Encourage faz. Legal. Né? E é difícil entrar na cabeça dos pais isso, viu? Imagino. Até porque a gente está numa transição de gerações, né? Da geração mais antiga, que foi educada por uma geração anterior ainda mais dura, né? Mais rigorosa. Para a nossa geração hoje. Então, mas eu acho que Deus tem suscitado devagarinho, e o Courage é essa graça do Espírito Santo que pode ir quebrando essas barreiras devagar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Homossexual, vocês não trabalham a palavra gay.
Vocês trabalham a expressão atração pelo mesmo sexo, né? Ou lésbica, nada dessas abreviações que ficam mais para a questão civil aí, né? Vamos dizer assim. Dentro da igreja, vocês trabalham mais com a expressão atração pelo mesmo sexo. Aí, a minha pergunta é, se um jovem hoje me procurar, ou procurar alguém, um padre, olha, eu descobri que eu tenho atração pelo mesmo sexo. E como que eu faço para a gente procurar o Courage? Como que para a gente entrar nesse trabalho e poder receber todo o auxílio de vocês aí? Então, você falou uma coisa interessante, até que é para esclarecer, né? Por que usa essa atração pelo mesmo sexo? Porque a igreja não considera ninguém por conta da inclinação sexual, né? Então, ela não considera a pessoa hétero, homo, e aí com aqueles diversos e infinitos tipos de gênero que tem hoje em dia, né? Trans, pan, não sei o quê. A igreja considera todo mundo filho de Deus, filhos e filhas de Deus, homens e mulheres, com as suas inclinações ordenadas ou desordenadas, sejam elas quais forem. Podem ser sexuais, mas podem ser outro tipo de alguma inclinação desordenada psicológica. Mas é sempre filho, homem e mulher. Então o jovem, quando pergunta, a primeira coisa que tem que quebrar, você não é gay, né? Porque ele vai falar, olha, Cleiton, você me ajuda? Eu descobri que eu sou gay, né? Vai falar, não, filho, você não é gay, você é um homem. Você tem uma atração assim, assado, mas você é homem, né? Você não tem uma identidade diferente da que Deus te deu. Porque quando começa a criar usar esse rótulo de gay, meio que se fragmenta a personalidade da pessoa, né? Exato. Começa a ter... o ser humano começa a ser fragmentado. Então, quebrar isso. Daí... ouvir a história da pessoa, porque às vezes, a maioria das histórias é sofrida, né? Da pessoa ter medo, vergonha e tal. Então, ouvir muito a história dela e aí oferecer uma ajuda, né? Para entrar em contato com a gente está em todas as redes sociais, assim, né? Tem Facebook, Instagram, Twitter, só não tem Tinder, tá? Tem tudo. Então, entrar aí com a gente tem uma página. Então, é legal a pessoa entrar lá, tem todos os meios de contato. A gente tem um telefone, que eu chamo de Courage Phone, né, igual bate-fone. Né? Então, tem o WhatsApp do Courage para entrar em contato, que é um pouco mais rápido. Tem o e-mail também, que a gente demora um pouco mais, porque tem que mandar uma resposta mais elaborada. Tem os directs também, né? Tanto do Facebook como do Instagram. Aí entrar por esses meios assim. Nos lugares que a gente tem célula, os padres, os capelães são conhecidos, né? Que eles são capelães do Courage. O que as pessoas não sabem, que não vem a público, é o horário das reuniões, onde elas se realizam, para exatamente então, assim, manter essa confidencialidade. Há um viés público, mas ao mesmo tempo há um viés privado. Exato. Aham. Então, por exemplo, você pode procurar, você pode ir através das redes sociais, e-mails, telefone, mas depois que ele é inserido nesse grupo, nesse contexto, aí há todo um trabalho fechado, né? Exato. A pessoa se revela se ela quiser, né? Por exemplo, eu vim a público para poder ajudar o apostolado e tudo, né? Porque senão eu teria ficado quietinho no meu canto, mas eu vim porque eu vi que Deus me inspirou a fazer, ajudar mesmo, a fazer esse tipo de coisa, né? Dar a cara a tapa para poder ajudar outras pessoas. E graças a Deus tem dado frutos. Você tem sido, olha, igual a Isa Queiroceno aqui, ó, tá falando que vocês estão sendo voz de Deus. E olha, Isa, não sei se você já acompanha o trabalho do Courage ou não, se acompanha o Maurício ou não, mas acompanha, porque desde o dia que eu conheci esse rapaz, que faz alguns anos já, né, Maurício? Já. Pregamos juntos num retiro de afetividade e sexualidade, e quando eu vi o testemunho do Maurício, olha, gente, tá aqui, ó, não tô brincando não, até me arrepio de falar, tá? Quando eu vi o seu testemunho, sua pregação e o seu trabalho, eu falei, meu Deus, esse trabalho precisa ser mostrado, esse trabalho precisa ser visto, né? E achei muito bacana. E aí, como que funciona? Funciona em células? Os encontros são mensais, semanais, quinzenais? Como que funciona isso nas células que você... Ao menos, a gente pede que tenha ao menos uma reunião por mês, ao menos, né? O ideal, uma reunião por semana. Aqui em São Paulo a gente está tendo já 3 semanas por mês, 3 vezes ao mês.
As outras células também estão partindo para isso, né? Como eu te falei, nós temos reunião virtual toda semana, né, para ajudar as pessoas do Brasil inteiro que não tem uma célula, né? Então tem gente lá do Pará, tem do Rio Grande do Sul, tem de Roraima, tem até do Acre, gente. O Acre existe. E não tem dinossauro. Não. E essas reuniões, Então, se a pessoa não tem condições de participar, assim, de forma pessoal, física, vocês têm um trabalho virtual, então, para auxiliar todos. Ninguém está... tem. Não, ninguém... Não, porque, por exemplo, a gente insere nos grupos de WhatsApp porque praticamente todo mundo tem WhatsApp ao menos hoje em dia, né? Exato. E dali do WhatsApp mesmo, as pessoas vão interagindo, vão se conhecendo. E a gente tem dentro do apostolado, como tem no AA, a gente tem um modelo assim meio parecido com o AA, não é a mesma coisa, não é a mesma estrutura. Mas a gente tem padrinhos no AA. Então, são pessoas que já estão nessa vivência da castidade, estão há um certo tempo, conhecem as nossas metas, né? Nós temos 5 metas que são para todo membro viver. Nós utilizamos 12 passos. Então, essa pessoa, esse padrinho, ele vai ajudar essa outra pessoa na vivência. Da sobriedade. Isso, uma coisa, mais ou menos. Né? Aí vão ajudar essa pessoa na vivência da castidade, né? Porque muita gente vem com aqueles problemas que são muito bem comuns, né, entre jovens, principalmente, mas adultos também, pornografia, pecado solitário, de masturbação, sexo anônimo, né, então as pessoas vêm, às vezes, com algum vício desse tipo, então os 12 passos, eles ajudam muito, né, então ali é um caminho espiritual maravilhoso que nós temos um método próprio de seguir e que ajuda muito as pessoas. Legal. Então, para quem está entrando agora, que aqui live as pessoas vão entrando e saindo. Então, para quem está entrando agora, dinâmico. Nós estamos aqui nessa live. Nós começamos essa série de lives que é denominada por mim, né? Chamada por mim, de A Nossa Igreja é Top, que é trazer a luz, trazer a realidade de trabalhos, iniciativas, missões maravilhosas, movimentos maravilhosos da nossa Igreja Católica, que abraça todo mundo. E hoje, de maneira especial, nós estamos falando sobre o Courage Brasil, não, melhor, o Courage, né, mundial, mas em particular o Courage Brasil, representado aqui pelo Maurício, meu irmão querido, que tem um trabalho com pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, mas que querem viver a sua santidade, que querem fazer um caminho diferente e não estar nos meios e nas práticas homossexuais ou, enfim, que não querem viver as práticas do movimento gay, LGBT e tudo mais. Eu quero acolher a todo mundo aqui. É até difícil de acompanhar e ler, porque eu quero abordar mais esse assunto, Maurício, que é pouco falado. A gente tem live de pessoas que ficam só falando aqui, ó, fala para mim o nome e a cidade que você está falando, e fico aqui 1 hora lendo. E eu sei que as pessoas às vezes mandam mensagem, quer que a gente lê, mas eu queria hoje explorar você, né? Você é a riqueza, o Courage é essa riqueza que eu quero explorar. E eu queria perguntar, Maurício, assim, vamos dizer que eu tenho curiosidade, eu não sei, eu não tenho definido se eu tenho ou não atração pelo mesmo sexo, e eu quero participar de um grupo no WhatsApp, ou, sei lá, eu não tenho nada, mas eu quero participar só por curiosidade. Como que funciona? Não é qualquer um que entra, é uma seletiva? Não. Assim, sim, a gente tem um questionário com várias perguntas, e aí se a gente pede para a pessoa declarar que vai manter o sigilo, a confidencialidade de tudo. Também a gente explora bem essa questão, porque principalmente entre os jovens hoje em dia, há uma grande confusão, né, de identidade mesmo, né? Não chegando ao ponto de ser um distúrbio de identidade sexual, mas um distúrbio de sexualidade, digamos assim. Então, às vezes, as meninas... existencial dentro desse quesito. Exato, né? E se coloca assim, não, você não tem que ter um sexo, um gênero, né, como se fala, definido. Você tem que experimentar tudo, né? Então, o rapaz vai lá, de repente é bom você fazer isso, aquilo com outro cara, tentar, quem sabe você se descobre, não sei o quê. E para menina, para moça também, né? Então eles vêm, geralmente na adolescência, bem confusos em relação a isso. Imagina. Então a gente toma um pouco de cuidado.
Porque, às vezes, a gente sabe que a família está completamente desestruturada. Então, tem rapazes, e a sociedade não é mais cristã também. Então, o que acontece? Tem rapazes que não se inseriram muito bem no meio masculino, mas eles não desenvolveram atração pelo mesmo sexo. Só que, pela falta de caridade que a gente tem mesmo, essa questão toda de bullying, o cara não se insere ali, não sabe jogar uma bola, não sabe falar de mulher como faz o mundo, não sabe falar certo? Então ele não se insere. Não faz parte do rótulo masculino que o mundo quer que seja. Isso, exatamente, daquele estereótipo. Aí o que acontece? Ele acha, aí começa a falar pra ele, cara, você deve ser gay, né? Então ele fica nessa confusão, porque aí ele começa a admirar os caras que são desenvoltos, né? Que conseguem chegar nas meninas, nas mulheres, o cara que consegue se desempenhar nos esportes, às vezes ele é um pouco mais franzino também. Então ele vê os caras, hoje em dia, muito aquela coisa de corpo, né? Não se dá valor muito ao caráter, é corpo, físico. Então tem essas questões, isso causa muita confusão, né? Então a gente toma cuidado com isso, porque se você coloca a pessoa dentro do grupo, ela vai perceber, ela vai continuar confusa, né? Porque você percebe que esse fulano, ele tem uma admiração pelos homens, vamos dizer, né? Eu tô falando mais dos homens, claro, mas também acontece a mesma coisa. Ele tem uma admiração pelos homens, mas é uma admiração porque ele é só admiração. Ele não pensa em ter um relacionamento afetivo com outros homens, né? Ele se sente atraído por mulheres, só que ele é tímido, tem essa série de problemas. Já tivemos vários casos, a gente percebe. O que a gente faz? A gente começa a conversar. Aí percebe que é um desses casos, não entra na célula, tem um acompanhamento particular, seja comigo ou com outra pessoa mais velha do Corge, algum sacerdote do Corge, para exatamente dar esse auxílio e só admitir quem realmente tenha atração pelo mesmo sexo. Eu só fiz essa pergunta porque eu imagino o quanto vocês têm que estar imbuídos no Espírito Santo para poder fazer ter esse discernimento, porque ao mesmo tempo onde o Espírito suscita um trabalho maravilhoso para ajudar as pessoas a serem santas, o encardido também quer infiltrar-se nesse atrapalhar tudo, atrapalhar e tirar as pessoas desse caminho, né? Eu imagino exatamente. Que deve ser fácil. Eu imagino o combate que vocês vivem. Né? A gente tem que tomar bastante cuidado, assim. E então a gente vê também se a pessoa tem alguma vida de igreja, o histórico dela, né? Não pode entrar qualquer um assim, eu quero saber onde é a reunião, vou entrar e tal. Não. A gente faz uma conversinha antes, se fala, faz uma certa triagem, vamos dizer, né? Para garantir. Há uma organização em cima disso de pessoas que são preparadas, né, para tal. E me fala uma coisa que eu gostaria de perguntar também, que é esse quesito assim, o que vocês, desculpa perguntar, mas o que vocês, se você não conseguir responder também não tem problema, mas o que vocês debatem, trabalham, qual tipo de formação? É mais oração, né? Ou é mais documentos, ou é mais cura interior, enfim, há um conteúdo já pré-programado para tudo isso? Nós temos um manual próprio, né? Legal. Tem um manual que a gente sempre, quando vai começar uma célula, algum sacerdote está interessado, a gente encaminha para começar o trabalho lá. Legal. E lá tem todas as diretrizes. O que o Vaticano nos pediu, na época que era a Pontifícia Comissão para a Família, é que, aliás, né, o COR já é reconhecido pelo Vaticano, pela Pontifícia Comissão para a Família, isso é importante dizer. É um apostolado católico reconhecido, né? Eles pediram para que não fosse um apostolado terápico. Por quê? A igreja não se mete nesse assunto, né? Porque é um assunto muito debatido, não se tem nada definido. Você pode ver até lá no catecismo, lá no 2357, quando vai falar de homossexualidade, que são aqueles famosos, né? 2357, 2358, 2359. 2357 fala: a origem é amplamente desconhecida. Então, não se tem uma posição, e hoje piorou por conta da ideologia, né, que se infiltrou na psicologia, não se tem uma definição sobre a origem da homossexualidade, da atração pelo mesmo sexo. Tem teorias, né? Tem tentativas, tem uma coisa. Mas a igreja não pode investir em coisas que não são 100% garantidas. Que ela fala assim, olha, você vai nisso e vai ficar tudo bem. Né? Se ela fizer isso e dar tudo errado, a culpa vai ser de quem? Da igreja, né? A igreja que errou. Então ela não faz isso, a igreja é prudente. Então pediu para quê? Para ser um grupo de apoio espiritual.
né? Então, a nossa principal atividade é incentivar a viver a espiritualidade católica e, com isso, procurar a santidade através da vivência da castidade, né? Então, o que a Legal. gente tem são, nas nossas células, né? As reuniões são como? Sempre tem uma parte de oracional, né? Então são orações católicas comuns, né? Vinde Espírito Santo, Pai Nosso, Ave Maria. Nós temos um padroeiro que é São Carlos Luanga, nós sempre invocamos, né? O Encourage, os padroeiros são Santo Agostinho e Santa Mônica, porque o Santo Agostinho é o exemplo Claro. de vida, né? Sim, Vida sim. louca e a mãe louca lá preocupada, né? Que é o que acontece. Então nós temos esses padroeiros Desculpa, me fala de e novo. Qual é o santo que você falou? São Carlos Luanga, com W. Não é com U, é W. Luanga. Ele é um mártir da castidade, né? Ele é mártir da castidade lá na África. Tem uma história muito bonita do martírio dele e dos companheiros. E depois a gente tem uma parte de formativa. E exatamente, essa parte formativa, ela pode ter. Por exemplo, o padre ou o coordenador leigo, ele aborda um tema de espiritualidade que se adeque, por exemplo, e que possa se inserir essa questão da atração. A maioria das pessoas tem muita dificuldade com confissão, a própria castidade, a gente tem sempre está falando, a vivência das virtudes. A pessoa com atração tem um grande problema de achar que ela não está digna de estar dentro da igreja, que para ela não é possível a santidade, isso foi muito repetido para ela, e que ela só eliminando essa atração que ela vai poder ser um homem ou uma mulher plenos, né? Tendo atração, ela não pode ser santa. Então, muitos vêm com essa mentalidade. E o trabalho do Courage é exatamente mostrar, não. Olha o que a igreja fala aqui, ó, no parágrafo 2359 do Catecismo. Abraçando essa cruz, pode-se alcançar a perfeição, a santidade. A atração pode ser vista como uma cruz, né? Que a pessoa aceitando, não vivendo de acordo, mas aceitando aquele sofrimento, porque é um sofrimento, ela aceita aquilo e ela, por meio desse sofrimento, ela pode alcançar a santidade vivendo a virtude e tal. Então as formações são nesse sentido, né? Quer dizer, então, de aprofundar. O inferno não é o resultado para quem tem atração pelo mesmo sexo, porque é Não, o que não. muita gente Isso pensava e pensa até hoje. Isso foi falado para mim quando eu era adolescente lá tal, e isso, quando eu tinha 27 anos, foi o que me fez abandonar a igreja. Eu falei, já que eu vou pro inferno mesmo, né? Então vamos lá, eu vou de escorregador, eu quero me divertir, né? Fui procurar acolhida no mundo gay, porque né, eu não queria levar uma vida dupla, né? Indo à missa, comungando, confessando, e ao mesmo tempo tendo a relação com outra pessoa e tal. Sim. E então, a gente tem essa informação. A gente tem muita ajuda de psicólogos, que às vezes vêm dar uma palestra, por exemplo, questões de autoestima, autoimagem, né? A pessoa, para quê? Para a pessoa viver de uma maneira sadia a sexualidade dela através da castidade, né? Então, a pessoa se enxergar como homem mesmo. Se ela vai desenvolver desejo pelo sexo oposto ou não, isso é outra história. A gente está focado na espiritualidade e numa sexualidade sadia. Aí você pode lembrar de teologia do corpo, por aí, todas essas coisas, certo? Que aí vai falar de um celibato leigo, que pode ser vivido também. Então ajudam muito esses profissionais assim também, né? E no final a gente tem as partilhas, né? Que as pessoas contam os desafios delas, o que aconteceu durante a semana, no último mês, desde a última reunião, pede ajuda porque, sei lá, teve alguma queda, alguma coisa do tipo, outro teve uma vitória, conseguiu enfrentar uma situação, né? Então é essa estrutura que a gente tem nas reuniões, tanto na virtual como na física. Muito legal. Eu tenho um livro que eu já li e até está me vindo o discernimento de voltar a ler mais uma vez, que é A Batalha pela Normalidade Sexual, né? Aliás, um livro riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Sim, sim. E ele diz que, dentro do conteúdo, ele diz que não há ainda uma comprovação científica, né, de que uma pessoa nasce com atração pelos mesmos... Ou então a pessoa nasce gay. Não há uma comprovação científica. Até por isso que a gente não pode aceitar esses movimentos que tentam impor ideias, no caso da ideologia, né, de gêneros. E para o Courage, hoje, vocês são a favor, são contra?
como que é esse conceito dentro do Courage em relação, por exemplo, à ideologia de gênero? A gente segue exatamente o que a igreja. O Coja é assim, é estritamente católico. A gente segue o que a igreja Que define e benção, que tal, bom, que ensina, lindo, né? viu? Saiu um documento muito bom, né? Tem um documento muito bom que saiu sobre ideologia de gênero, tanto da CNBB quanto do Vaticano. Então a gente está estudando também para Qual que é o dar nome nas do nossas documento? formações. Agora eu não vou lembrar. Tá, Eu tudo estava bem. até com ele há pouco tempo. Eu acho que eu estou com ele aqui. Peraí, ó. O da CNBB é homem e mulher os criou a identidade de gênero na antropologia cristã orientações pastorais. O do Uhum. Vaticano é da Congregação para a Educação Católica. Também tem o mesmo título, ó, homem e mulher os criou para uma via de diálogo sobre a questão do gender na educação. Tá. Então, aqui eles explicam direitinho essa questão do gênero, né, toda a ideologia que está por trás disso. Então, o Koji segue exatamente as diretrizes do Vaticano. Você falou desse livro do Ardbeg, né, daquele psicólogo Isso, holandês. exato. Ele é muito interessante, né? Ele tem vários insights e tal. O objetivo dele é um pouco, assim, obter, vamos dizer, entre aspas, né, usando jargão, que a pessoa desenvolva atração pelo sexo oposto. Como eu falei, dentro do Koji a gente não trabalha com isso. A pessoa Trabalho é contrário. livre para. A gente. A pessoa ela pode procurar, né, terapia, alguma coisa assim, mas não, a gente não vai indicar. A gente não fala assim, olha, vai no terapeuta tal, ele vai te transformar em hétero, amanhã está casado. Não. A gente vai ensinar a ser santo. Se a pessoa quiser ir num terapeuta para obter atração pelo sexo oposto, conta e risco dela, né? Esse livro ele tem muitos insights bons, né? Porque ele vai falar exatamente, e até há pouco tempo teve uma pesquisa que foi publicada na revista Nature, ou na Science, eu não lembro agora, sobre aquela questão do genoma. Eles fizeram todo o mapeamento do genoma, não encontraram um gene específico que definisse a sexualidade, que definisse a pessoa Dentro como desse homossexual. mapeamento, é verdade. É verdade. Né? Então, aquela teoria do gene gay meio que caiu por terra, né? Por terra, São vários, e o que dentro do core a gente trabalha, e a gente vê muito também, é a questão assim, são vários fatores que influenciam, não determinam, né? Eles não vão determinar, olha, o fulano teve ausência do pai, ele foi abusado sexualmente, ele sofreu bullying na escola, ele era uma pessoa mais sensível, então ele vai desenvolver atração pelo mesmo sexo. Não, né? Essas coisas todas que eu enunciei foi o que eu sofri. Mas uma outra pessoa pode sofrer as mesmas influências e não desenvolver. Né? Legal, então isso entendi. não é pré-determinante. Eu fiz essa pergunta porque assim, a gente sabe do trabalho que vocês fazem em relação a gente acolher primeiro, né, pessoas que vêm machucadas, feridas, que vêm com uma história. Eu estou falando isso porque a gente conversa sempre, né, Maurício? Eu sempre indico algumas pessoas aí, peço para procurá-lo. E eu conheço um menino que, desde que eu conheci esse menino, eu fiquei assim, sensibilizado por esses irmãos que vivem atração pelo mesmo sexo. Por quê? Desde pequeno, né, tendo um comportamento diferente de um homem qualquer em relação a eu não gosto de futebol, não gostava de coisas que o mundo acha que só quem é homem, né, só gosta disso. Todo homem tem que, né? Todo homem tem que gostar disso. E aí ele não gostava tal. Aí de repente o irmão dele começou a falar que ele era gay. E aí, eu acho que com 10 ou 11 anos, o irmão dele abusou dele sexualmente. O próprio irmão mais velho abusou dele sexualmente. Depois ele foi trabalhar machucado com esse pensamento, será que eu sou gay, será que eu não sou gay? Foi trabalhar numa empresa, menor aprendiz, e de repente o patrão dele abusou dele também com 15 anos. E aí com 18 anos ele já estava entregue, ele já estava perdido nesse mundo. E aí depois houve um encontro pessoal com Jesus, isso que é importante dizer, que houve um encontro pessoal com Jesus, houve ali um choque, houve uma revolução de ideias, e aí ele foi vindo e falou, não, eu não quero isso para mim, eu quero isso que Jesus está me apresentando, esse novo caminho, que é o que vocês apresentam, né? Um novo caminho, um caminho de céu. E aí, eu estou falando isso porque esse menino tem feito uma transformação linda, uma caminhada linda. Eu atendo ele, rezo bastante por ele, a gente conversa, e eu vejo hoje, desde o início das nossas conversas, da nossa partida, até hoje,
como ele se transformou. E assim, ele vem Que aqui em casa, bacana. ele brinca com os meus filhos, ele é de casa, a gente os trata da forma igual, eu abraço ele, a gente tem todo o quesito assim de acolhê-lo como nosso irmão, como homem, e ele se sente bem sendo assim, mas é uma luta, é uma luta. Sim, diário. E eu tô perguntando isso porque eu imagino quantas histórias vocês recebem aí, né, Maurício? Quantas Sim. pessoas com Sim, histórias tem muito bacanas. sofridas. Né, e assim, das mais diferentes realidades, por exemplo, eu estava falando de essa questão de desenvolver atração pelo sexo oposto. Tem muita gente que, os famosos, a definição também de bissexuais, a pessoa que tem atração pelos dois sexos, né? Pois é. Tem muita gente que estava num casamento, né? Só que não foi bem discernida a coisa. Porque assim, uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ela não pode casar? Depende muito. Então, até numas perguntas que fizeram no nosso stories do Instagram, lá do Corge, Sim. falaram isso, a gente colocou exatamente a posição da gente, que isso tem que ser acompanhado por um padre e um psicólogo. Se a pessoa, ela continua tendo atividade sexual com pessoa do mesmo sexo, Sim. não pode casar. Né? Sim. Se o desejo dela é continuar nessa atividade, é melhor que ela não encare um casamento. Por quê? Se cria uma grande ilusão. Eu me caso, vai ficar tudo bem, eu vou ficar apaixonado pela minha esposa, ou a mulher pelo marido, não vai fazer nada, vai ter filhos, lindos, família doriana. Só que aí, depois de um tempo, começam os problemas, né? Às vezes a pessoa não tem aquela atividade sexual satisfatória para o outro por conta do desejo também pelo mesmo sexo. Às vezes a pessoa começa a ter atividades com pessoas do mesmo sexo escondidas. Aí ou então pornografia, aquelas coisas todas, WhatsApp. E aí o que acontece, né? O cônjuge descobre, às vezes já tem uma família ali constituída e é um desastre, né? E aí vem essa história pra gente, da pessoa procurar, né? Às vezes o casal se mantém, às vezes não se mantém. Aí a gente tem também aquelas histórias de pai expulsou de casa, a pessoa teve que se prostituir, foi assim, espancado. Tem de tudo, realmente. E aí, aquela coisa, a gente tem que sentar, parar, respirar, rezar muito, pedir ao Espírito Santo muita prudência, muita sabedoria, Exato. muita paciência, muito amor, para ouvir a história daquela pessoa e não chegar e impondo falando assim, olha, pegar o catecismo e, vive isso, não. Tem que ouvir tudo aquilo, deixar, falar. E às vezes são coisas dolorosas, são coisas que deixam a gente meio... nossa, você fala, isso aconteceu, né? Então a gente tem que... É aquilo que Jesus fez com o leproso, que a lepra era a pior doença na época, né? Ele chegou perto, foi lá e tal, né? Ele foi e abraçou, ele não simplesmente se afastou. E a gente tem tanta lepra espiritual hoje em dia, Exato. Se a gente ficar nesse nojinho, né, a gente não ajuda as pessoas. É verdade, é verdade. Que bom, que coisa linda, Maurício, que coisa maravilhosa, que bom. Então, para você que está aqui, talvez você que esteja aqui e vive isso, tem essa dificuldade, tá perdido, tá sozinho, achando que ninguém, que Deus não existe, que Deus abandonou, né? Que a igreja não quer nem saber dessas pessoas, pelo contrário. Há um trabalho magnífico, lindíssimo, e a igreja está como Jesus Cristo, né? Lá, a estátua de Jesus Cristo no Rio de Janeiro, de braços abertos, dizendo assim, a gente acolhe e ama todos vocês. Então, que bom que esse trabalho existe, porque a gente entende que Deus existe sim, que Deus ama todo mundo e que Deus quer trazer. Deus não quer expulsar ninguém, Deus quer trazer todo mundo, independente de, né? Independente de. Se é prostituta, se é homossexual, se é pobre, se é coletor de impostos, Deus nunca decidiu. Deus sempre trouxe, Deus sempre acolheu. E é lindo isso, parabéns. Primeiro, quero pedir pro pessoal aqui, curte a nossa live aqui, se você estiver gostando desse conteúdo. Eu tô amando, se eu pudesse, eu ficava toda hora apertando aqui no coraçãozinho, porque eu tô amando essa live. Tá assim, muito, muito especial para mim. E eu queria perguntar, Maurício, também, você tem um testemunho, eu sei que tá acabando, nós temos 10 minutos de live, mas você também tem um testemunho de tudo que você viveu, né, Maurício? De tudo que você passou, né?
E para estar hoje Sim, sim. assim, decidido a poder, vamos dizer assim, dar esse start ou ser o estandarte desse trabalho aí, de dar a sua cara, porque você também tem uma história dolorida e difícil nesse meio, né, Maurício? Sim, sim, também. É, Você vai Aliás, eu vou te controlar o chamei amigo, tempo. viu? Não, vai falando quando você quiser aí, quando der, eu te aviso. Tá bom. Eu não conheci meu pai, né? Eu tive minha mãe teve uma relação com ele, eram namorados. Ele era casado, aliás, já. E ela manteve. Ela não aceitou abortar. Meu pai queria que ela abortasse, né? A minha mãe falou não. Ela falou: eu não vou assassinar meu filho, né? Se você não quiser, eu não vou fazer isso, né? Eu não sou assassina. E eu tive essa ausência durante a infância inteira. Também não tive boas figuras masculinas, assim. Não tanto, eu acho, não os culpo mais. Já passei por um processo de perdão interior e tal, para perdoar as pessoas que passaram, que cometeram bullying comigo, abuso moral, Sim, pessoas de família, amigos e tal. E com sempre aquela coisa de sempre, né? Viadinho, sim, bichinha, pra lá, pra sim. cá. Na minha época também, mulher, mãe solteira também era muito discriminada, então era filhinho bastardo, Exatamente. Uhum. né? Era o bastardinho, coisas desse tipo, né? E isso Que foi me doido. marcando muito, né? Foi Sim. marcando muito. Quando eu tinha 8 anos, eu perdi o meu companheirão, que era meu irmão, né? Que ele morreu com 4. Minha mãe teve um outro relacionamento, acabou tendo outro filho. Aquilo me marcou demais, né? Porque meu irmão amava meu irmão, nossa, era meu companheiro para tudo. E continuou isso até a adolescência, né? Eu não entendendo muito, sempre desejando ter um pai, um homem que tivesse ali, me ajudasse, Uma referência mostrasse que masculina. era. Exato. E nunca tive. E com 8 anos, não, com 9 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, eu sofri abuso sexual também, né? Mais de uma vez. E de pessoas que eram próximas da família, pessoas de confiança, e aquilo me trouxe mais confusão ainda, porque eu me vi como um objeto, né? E falava assim, e depois que eu fui abusado, ainda fui chamado, você é viadinho mesmo, tal, porque você faz isso, né? E aquilo me trouxe mais confusão, né? E na adolescência, quando começou a adolescência, começou aquela coisa assim, de admirar mais os rapazes, né? Aí descobre masturbação, aí fantasia, as fantasias eram sempre com homens, mas eu ficava naquela, poxa vida, eu sou esquisito, né? Sou estranho, não comentava com ninguém sobre isso, né? E vivia muito retraído, tinha as amizades, mas a facilidade maior era fazer amizade com mulheres. E a minha família era católica de BGE. Quando eu fiz, mais ou menos, acho que estava dos 15, dos 16, começou aquela questionamento, né? Aprendi a rezar tudo. Minha mãe tinha sido freira, ela só não emitiu o voto, saiu do convento. A família, como eu falei, a gente teve uma educação católica, né? Família de portugueses e tal. E eu comecei de Deus, né? E o amigo meu se converteu nessa época, ele também tinha a MS, né? A atração pelo mesmo sexo, eu sabia que ele tinha. E aquilo me interessou muito, né? Aí eu fui, comecei a questioná-lo. Um dia ele me levou no grupo de oração que ele estava indo, me lembro que era lá na Saúde. Nós fomos lá, gostei muito, tal. Comecei a frequentar a Legião de Maria. E de lá fui fazendo catequese, fiz primeira comunhão, foi aquela epifania, tudo, né? Mas continuava essa questão, né? Tá, o que Deus quer de mim com essa atração? O que eu vou fazer? E beleza, nunca tinha. Até então, fora o abuso, nunca tinha tido nenhum relacionamento sexual. Depois eu acabei tendo um direcionamento, eu entrei para um grupo mais assim conservador. Um monge beneditino me incentivou muito a entrar para o convento, porque ele via que eu tinha um desejo sincero. Com ele eu falei de tudo, né? Nunca escondi nada. Escondia das pessoas em público, né? Não falava nada por causa do medo da rejeição. Sim. E com esse monge, ele acabou, eu fui aceito no convento, entrei e vivi bem lá, a castidade, até por 4 anos. No final, eu acabei saindo por conta de problemas mais em relação à obediência do que propriamente castidade, porque algumas confusões acabaram acontecendo, por brigas de grupos, política, e aí aquilo foi degringolando. Eu comecei a não obedecer e tal. Quando eu vi, eu já estava caindo em pecado contra a castidade mesmo, solitário. Então eu falei, não dá, saí. Falei, tem que dar um tempo, ver o que... E minha mãe nessa época ficou doente também. E eu voltei para aquele grupo conservador, só que com medo ainda, porque o que eu vou fazer, né?
E o líder tinha uma vez soltado uma frase para mim que ficou muito marcada, que era homossexual vai para o inferno, homossexual é muito difícil de salvar. Né? Essa tendência é maldita. Né? A gente não pode ter homossexuais aqui no grupo, porque isso vai ser um perigo no meio dos rapazes, dos homens, né? E aí aquilo ficou, né? Pô, agora que eu não posso falar nada mesmo, porque se desconfiarem de mim, tô ferrado. Aí eu comecei a falar que estava pensando em casamento, tá, sabe? Soltar umas coisas assim para, né? Não acharem que eu tinha tendência. Mas aquilo era uma pressão muito grande, eu não tinha respostas e a MS é uma questão muito, a atração, ela vem muito de uma carência afetiva mesmo, né? Do mesmo sexo. Então, essa carência, ela faz com que a pessoa, lógico, sexualize e depois procure o sexo junto também. Muitos, você sabe até, que nem procuram o sexo propriamente, querem uma relação afetiva com outra pessoa. E aí, explodiu. Eu falei, não quero mais saber. Eu não vou levar a vida dupla. Né? Eu não vou ficar aqui dentro da igreja, tal, não. E um amigo meu de trabalho era assumidamente gay. E aí eu fui para ele e perguntei, olha, eu quero ir num lugar aí, eu quero conhecer como é que é, porque eu não aguento mais. Né? Dentro da igreja eu não tenho resposta, eu não sou... Se eu falar alguma coisa, vão falar que eu vou pro inferno, vou ser expulso de grupo. Então, não quero mais saber. Eu aceito tudo que a igreja diz, eu acredito em Deus, eu tenho fé, só que eu não vou viver isso, porque não dá, não tenho respostas. E fui viver vida gay. E aí, primeiro contato sexual, o que aconteceu? Foi para aquele dia lá, fui, né, numa balada e tal, conheci uma pessoa, saí, tive uma relação logo no primeiro dia. E naquele primeiro dia já fui carimbado com vírus HIV. Então, aqui, eu não soube no dia, né? Mas depois fui fazer exames e tal, porque a pessoa descobriu que tinha e veio a notícia. E aquilo foi um baque tremendo, né? Porque eu falei assim, pô, Deus me detesta, né? Porque eu perdi meu irmão, não tenho pai, tenho essa atração maldita, porque era assim que eu pensava, né? Os homens não me aceitam, o meu grupo lá não me aceitou, a igreja não me aceita. Então, sabe, Deus me detesta, eu não quero saber de Deus. Que Deus é esse? Apesar de eu ter tido aquela epifania, aquela experiência. Então eu caí de cabeça na vida gay, né? Tive relacionamentos estáveis, conheci gente boa, conheci gente ruim, conheci gente com as mesmas carências que eu, que não obtinha resposta. Quase morri várias vezes, porque levei o famoso Boa Noite Cinderela umas 3 vezes, acordei num lugar que eu não conhecia, sem roupa, com medo de terem me abusado sexualmente de mim também, injetado alguma coisa. Mas foi o que aconteceu. Entrei no mundo das drogas também, não muito forte, tão forte, mas de maneira sempre utilizava, ou era cocaína, maconha, bebia muito, sempre bebia de cair mesmo, de no outro dia não estar levantado. Então, sempre porque eu queria preencher meu coração. Queria preencher meu coração. E muita promiscuidade em clube de sexo. Assim, as coisas mais bizarras que você pode imaginar, mesmo de estado masoquismo. Então, eu fui, aí, parecia que eu queria preencher alguma coisa. Aí, um belo de um dia, eu tava num relacionamento que não era bom, né? Assim, não moralmente falando, porque moralmente falando, não dá, né? Mas, assim, mesmo em relação a outra pessoa, a gente brigava, tinha vários problemas. E o que aconteceu? Eu tava desistindo de viver. Eu parei de tomar a minha medicação de HIV e desenvolvi um... Tá. Você vai entrar de novo? Não. Tem 1 minuto, mas vamos terminar aqui, aí depois a gente... Desenvolvi um câncer e ali eu pedi ajuda à Nossa Senhora e foi lá aquele momento que ela me ajudou e eu realmente voltei para a igreja. Que legal, cara, que bênção. Assim, eu ainda tive um outro relacionamento, mas graças a Deus eu voltei assim... tive um outro, como eu falei, mas voltei a frequentar a igreja, né? Você a frequentar, não frequentava os sacramentos, porque eu sabia que não podia, até o momento que eu tive força mesmo para terminar o relacionamento e procurar uma ajuda, né? Me confessei e tal, e aí eu não sabia, mas com o mesmo medo. E de uma certa hora, eu falei, bom, internet, vamos ver se a igreja não tem nada, a igreja é tão rica. Como você falou aqui mesmo no começo, a nossa igreja é muito rica. Né? Não é possível que não tenha um trabalho para homossexuais, né? Encontrei o Corge e hoje eu estou aqui, né? Como coordenador nacional. Louvado seja Deus, que bênção, glória a Deus mesmo. Amém. Eu queria pedir a sua permissão, então, para a gente terminar essa live, fazer mais 10 minutos, né? Vamos renovar aqui, porque
o Instagram só permite 1 hora. Mas eu queria perguntar para as pessoas se querem que a gente continue, se não quer. Talvez aqui eu estou muito feliz aqui na sua companhia, com toda essa partilha. Não, Mas tranquilo. aí eu queria perguntar se o pessoal quer que a gente continue. Mas vamos definir mais 10 minutos, aí a gente termina a nossa live e a gente retoma aqui de novo, pode ser? E eu quero Pode, saber como foi tranquilo. essa retomada, até para ajudar aqueles que talvez estejam passando por isso, que querem abandonar e não sabem como voltar, não sabem como retomar, né? Volta para o caminho